Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, bom dia! Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Começamos a segunda-feira, 13 de setembro. 13 de setembro, segunda-feira. Um dia totalmente inédito. Já parou para pensar nisso? Um dia inédito. Você sabe que a vida é inédita, não é? Gente, a gente precisa aproveitar... Opa, perdão. A gente precisa aproveitar bem da vida, sabe por quê? A vida é inédita. O que aconteceu minuto seguinte nunca mais voltará. O que aconteceu no final de semana acabou, não voltará. O que vai acontecer, o que está acontecendo é inédito, nunca aconteceu, olha só. Pode ter acontecido parecido, porque vivemos em ciclos dentro de ciclos. Reencarnamos e reencarnamos diversas vezes com as mesmas pessoas, os mesmos espíritos, para que possamos nos harmonizar. Obrigado galera, harmonizar, não é? Mas o que acontece é inédito. Hoje é segunda-feira, dia 13 de setembro, não mais virá existir. 13 de setembro de 21, nunca mais. Então aproveite bem, tá? Aproveite bem, tire todo o proveito, tá certo? Sabe aquela ideia de viver intensamente? As pessoas pensam que viver intensamente, quando se ouve essa expressão, as pessoas não, né? Não posso generalizar nunca. Nunca deve se generalizar, dizer que todo mundo, toda a população, toda a humanidade, todas as pessoas, não. Mas muitas das pessoas pensam que viver intensamente significa fazer tudo sem pensar, sem o crivo do pensamento, sabe? Sem uma análise. Não, viver intensamente é saber que hoje, agora, esse exato instante, ele é único. Então eu tenho que aproveitar. Eu tenho que aproveitar para assimilar tudo que eu puder, prestar atenção a tudo, analisar tudo. Afinal de contas, somos animais racionais, não é? Animais racionais. Chegamos à evolução do raciocínio. Saímos lá do mineral, passamos por vegetal, entramos no animal e agora somos seres racionais. Então, eu tenho que usar da minha racionalidade para pensar em tudo que acontece. Por que está acontecendo isso com a minha vida? Por que está acontecendo isso na minha família? Por que está acontecendo isso na sociedade, no Brasil, na humanidade? Tudo tem um porquê e para quê. Olha, entramos na ideia da crença em Deus, certo? Acreditamos em Deus. E Deus é a perfeição. Eu não posso acreditar num Deus que erra. Então não é Deus. Onipotente, onisciente, onipresente não pode errar, certo? Então, Deus, na sua infinita sabedoria, longe estamos nós dessa sabedoria, há um planejamento perfeito para a sua vida, para a minha vida, para a humanidade. Então, nós temos que usar do raciocínio com a nossa religiosidade, pois acreditamos em Deus, para saber que o que acontece é um planejamento para a evolução, a sua, a minha, da humanidade. Então tudo é um planejamento perfeito deste ser perfeito que nós intitulamos de Deus. Então eu tenho que aproveitar. Gente, dei uma topada, ai meu pé, arrebentei meu dedo. Hoje nem existe isso mais, né? Antigamente, quando eu era criança, era tão comum, até adolescente era tão comum, porque a gente vivia na rua, correndo descalço, jogando bola na rua, paralelepípedo na rua, era uma confusão, era uma maravilha. Hoje é difícil você dizer, dei uma topada, arranquei a unha do dedo, não é?
Pois é, mas, vai. Aconteceu um acidente. Eu me machuquei no carro. Mas espera aí. Aconteceu um acidente, será que essa situação está contra mim? Ou me foi útil para que eu ficasse mais alerta, mais atento, ou até mesmo para evitar um mal maior? Gente, eu acredito em Deus. Pode me chamar de lunático, de fanático, mas tudo que acontece na minha vida eu agradeço, porque ali tem Deus. E me foi apresentado Deus como amor. Então, se Deus permitiu, é por amor à minha pessoa, então não tenho o que reclamar. Isso é fanatismo, Júlio. Poxa, quer dizer que alguém te rouba, você vai agradecer a Deus? Ué, agradeço. Roubou um objeto, mas não tirou um maior valor que a minha vida. Tá bom, que leve, coitado não, que eu não gosto dessa palavra, mas pobre desta alma que cometeu esse crime contra si mesmo. Pois eu acredito na lei perfeita de Deus, a qual cada um responde conforme a sua obra. Então, se este ser infringiu a lei, pobre de espírito, pobre de alma, vai ter que colher os seus atos. Então aí a gente vê pessoas do mundo sofrendo e ficamos sentidos pelo sofrimento daquela pessoa, mas não entendemos que aquela pessoa que está passando por uma dificuldade, ela está apenas colhendo o que ela plantou. Como diz os mineiros, bate, como diz os gaúchos, oxente bichinho, como diz o nordestino, oxente, não posso ficar contra Deus porque aquela pessoa nasceu com deficiência ou aquela... Olha, quando a gente fala isso, é um tema muito sensível, né? Porque, de repente, aqui você tem um parente que está com uma deficiência, nasceu com uma deficiência, e você pensa, então ele foi mal? Eu pergunto a você, quem que não foi mal? Quem que não pecou, como disse Jesus? E nós temos a oportunidade de vir nessa reencarnação para pagar. E eu digo mais, uma pessoa que nasce com uma deficiência é um espírito grande, muito grande. Por quê? Porque teve a hombridade de pedir no mundo espiritual para vir nesta condição para sanar os débitos que tem. Acredite você ou não, é um espírito muito evoluído, consciente de que ele não quer mais errar. Então ele precisa sanar os seus débitos. Então ele vem com esse desafio para poder aprender, para poder limpar a sua alma, lapidar a si mesmo. Não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um. Tenha certeza disso. Não é para qualquer um. Não é qualquer espírito que tem esta hombridade e capacidade para receber autorização de reencarnar com a deficiência no intuito único de lapidar a própria alma, pagar os seus débitos, sentindo na pele o ato errado de vidas anteriores. Não é para qualquer um, não. Bem, vamos fazer a nossa prece. Segunda-feira, nós vamos ouvir o nosso irmão espiritual, Pedro Orozimbo, aprender com os ensinamentos de Jesus. Poxa, esse tema ele é tão abrangente, porque eu acredito que Jesus, ele não veio a esse mundo para ser uma referência religiosa, um líder religioso. O Cristo do planeta Terra, ele é referência em todas as áreas da existência humana. Você quer uma referência de um bom profissional? Cristo Jesus. Você quer uma referência de um matemático? Cristo Jesus. Quer uma referência de um bom pai? Cristo Jesus. Quer uma referência de bom patrão? Cristo Jesus. De ser humano, um bom ser humano? Cristo Jesus. Ele é a referência para tudo, não apenas para um lado religioso, não. Isso é muito pouco.
colocarmos o Cristo como nosso líder religioso. O Cristo é o líder da humanidade em todas as áreas. Mestre dos mestres. Bem, vamos fazer a nossa prece. Senhor, obrigado, Senhor, por nos conceder o início de mais um dia, o início de mais uma semana. Queremos, Senhor, a consciência plena de que estamos nessa escola da vida para evoluir. E a evolução, Senhor, está sim no aprendizado do dia a dia. Por isso pedimos com muita humildade e verdade em nossa alma, que no silêncio deste dia que amanhece, desejamos a paz, a sabedoria, a força. Queremos hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos ter paciência, serenidade e prudência. Queremos ver além das aparências os teus filhos, Senhor, como tu mesmo os vês. E assim, não vê senão o bem que há em cada um deles. Fecha, Senhor, os nossos ouvidos a todo tipo de calúnia. Guarda nossa língua de toda maldade, para que somente de bênçãos se preencha a nossa alma. Que sejamos tão bons e alegres que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a tua presença. Reveste-nos de tua beleza, Senhor, para que no decorrer deste dia nós possamos te revelar a todos. Que assim seja. Amém. Amém, amém, amém. Peça com verdade e o resultado é imediato. Peça com verdade. Ponha verdade em suas palavras quando você fala com Deus. Imediatamente você sente o retorno daquilo a qual você expressou. Imediatamente. Você se envolve numa força que não dá para aqui descrever. Não dá mesmo. Então, faça sua oração com toda a verdade de sua alma. Não repita as palavras. Não repita palavras. E sim expresse o sentimento. A prece é uma referência. Como essa prece maravilhosa do amanhecer, uma referência. Bem, vamos passar então a palavra ao nosso irmão Pedro Orozimbo. Meu Jesus, seja louvado hoje e todos os dias. Todos nós que trabalhamos do lado de cada vida e vocês deste lado material, nós trazemos uma mensagem. Esta mensagem não é e nunca foi nossa. Essa mensagem é do Cristo. Portanto, as lições do Cristo nós devemos sempre buscar aprender e usar na nossa vida, no nosso dia a dia. Do lado de cá, no mundo dos espíritos e também no mundo da matéria. Muito dos conhecimentos, das histórias vividas pelos espíritos que hoje se encontram no mundo espiritual, quando viveram na Terra, se encontram nos livros. Quantos milhares de livros foram trazidos para compartilhar com vocês,
as experiências vividas, os dramas de vidas vividos, o plantio, a colheita, o vento, a tempestade sendo acalmado pelas leis do amor que existe dentro de cada um de vocês. Neste mundo de turbulência, nesses dias de turbulência, não se preocupem com o mal, pois já foi dito que o mal por si só se basta, não é mesmo? Se você dá atenção ao mal ou às coisas más que estão acontecendo ao seu redor, você está perdendo o foco. Por quê? Porque quando tu está concentrado no mal, preocupado com o mal, o bem está de lado. E foi Jesus que ensinou para dar a outra face, o outro lado da moeda. Quando nesse mundo, nesse instante de turbulência, em que a humanidade vive, fruto do seu mundo interior, geram esses ventos, essas tempestades, esses terremotos, esses maremotos na alma de cada um de vocês. Não se concentrem em terremotos, em maremotos, em turbulência. Busque a sua essência. Dê o outro lado, mostre o outro lado que já está dentro de você. A paz que nosso Senhor manifestou, que nosso Senhor trouxe para alimentar o coração de cada um de vocês. Se concentrando no bem, o mal deixa de existir, porque o mal só existe enquanto é alimentado. E se tu deixar de alimentar o mal, a dor, a contrariedade, e começar a alimentar o amor, a compreensão, o olhar compassivo, o olhar amoroso, é lei do universo que tudo que tu dá, também recebe. Não é mesmo? Então, se vocês querem resolver os problemas que estão vivendo na família, com os filhos, no casamento, com a esposa, o que tu está fazendo ou deixando de fazer para alimentar, para que essa desarmonia se transforme em harmonia, em amor, em paz, em contentamento, onde um pega na mão do outro e segue caminhando de mãos dadas, um alimentando o outro e crescendo junto. Assim como está nos livros, né? Leiam. Só tem uma maneira de tu crescer em compreensão e sabedoria, compartilhando conhecimento. E para compartilhar conhecimento é preciso que tu pegue um livro, que tu vá ler, porque não tem como colocar um livro dentro da sua cabeça. Mas Jesus já lhe deu a inteligência, a sabedoria, para quando você compartilhar a leitura de um livro, ele todo já ficar gravado na tua mente e, dependendo da sua verdade, do teu amor, começar a usar essas páginas compartilhadas para transformar a tua vida. Pois também foi dito que não se acende uma luz para esconder embaixo da mesa, e a luz do conhecimento é essa grande chama que deve ser colocada em cima da mesa para clarear a tua família, aqueles que te rodeiam, consequentemente. Ilumina a tua rua, teu bairro, tua cidade, teu país e também o mundo. Então seja um cooperador nestes dias de luta, de grandes turbulências. Compartilhe a tua luz, compartilhe o teu amor, a tua alegria, a tua paz. E seja, ao invés de um sempre pedinte, seja também um doador daquilo que tu tem de melhor, de tudo aquilo que tu já conseguiu aprender com Nosso Senhor, com Nossa Senhora,
e todos aqueles que tiveram a coragem, a sabedoria, a dignidade de compartilhar os dramas que viveram em suas vidas para atingir a luz da sabedoria, a luz do conhecimento, a luz do amor, a luz da paz. Que meu Jesus seja louvado. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Dê a outra face. Como é difícil, não é? Você ser combatido, você ser caluniado, você ser perseguido e você emanar energias contrárias àquelas que estão emanando para você. Não é fácil, né? Não é fácil, mas e aí? Vamos esperar facilidade para crescer? Não. Então, todo aquele que te emana o mal, dê a outra face, emane a este o bem, para que o mal que este emanou não te atinja e o bem que há em você possa contagiá-lo. Esta é verdadeiramente a proposta de dar a outra face. Paulo de Moraes, meu irmão, agora é contigo. Meus irmãos, estamos aqui para continuar o nosso estudo a respeito do Apocalipse de Jesus segundo São João. Estamos no capítulo 10. E o versículo 2 deste Apocalipse diz que o anjo traz em sua mão um livro aberto. Este livro difere daquele que surge no capítulo 5, o qual estava fechado e de todo selado com 7 selos. Este já surge aberto. Qual a razão disto? Vamos ao Antigo Testamento, precisamente no livro do profeta Daniel, capítulo 12, no qual, no versículo 4, o profeta recebe ordem para encerrar, quer dizer, fechar as palavras e selar o livro até ao tempo do fim. Vamos desvendar o que vem a ser esse livrinho e qual é a sua mensagem. Diz aqui o texto do Apocalipse: tinha na sua mão um livrinho aberto. Desta linguagem se conclui que o livro esteve durante algum tempo fechado. Relembremos as palavras do profeta Daniel no Velho Testamento da Bíblia Sagrada acerca de um livro que devia estar fechado e selado até um certo tempo. E tu, Daniel, fecha esta palavra, sela este livro até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Como dissemos, é o versículo 4 deste capítulo 12 de Daniel. Como este livro estaria fechado até ao tempo do fim, segue-se que no tempo do fim o livro devia ser aberto, e como este encerramento estava mencionado em profecia, nada mais razoável do que esperar que nas predições e acontecimentos que deviam ocorrer no tempo do fim, a abertura desse livro fosse também mencionada. Não se fala de nenhum livro fechado e selado além do livro da profecia de Daniel. E não há menção de abertura deste livro, senão aqui no capítulo 10 deste Apocalipse. E além disso, vemos que em ambos os lugares o conteúdo atribuído ao livro é exatamente o mesmo. O livro que Daniel recebe ordem de fechar e selar se refere a tempo. Que tempo haverá até o fim das maravilhas?
é quando o anjo deste capítulo desce com o livrinho aberto, no qual baseia a sua proclamação, apresenta uma mensagem relativa ao tempo e então diz: não haverá mais tempo. Nada mais se podia exigir para mostrar que ambas as expressões se referem a um livro e provar que o livrinho que o anjo tinha aberto em sua mão era o livro da profecia de Daniel. E este é um ponto importante. E agora, determinado para se estabelecer a cronologia deste anjo. Porque vemos que a profecia, e em particular os períodos proféticos de Daniel, não deviam ser abertos até o tempo do fim. E se este é o livro que o anjo tinha aberto na sua mão, segue-se que ele proclama a sua mensagem exatamente no tempo em que o livro devia ser aberto, ou seja, no começo do tempo do fim. Por quê? Porque está mais que provada a identificação do livro de Daniel com o Apocalipse. E por quê? Porque Daniel reencarnou como João, o evangelista, o discípulo amado do Cristo de Deus. E em que momento o livro foi aberto? No capítulo 5 deste Apocalipse, João vê um livro selado na mão daquele que está sentado no trono e chora quando percebe que ninguém foi achado digno de abri-lo. Nesse momento, um dos anciãos revela que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que é o Cristo, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Este que tem essa autoridade para desvendar os segredos do livro é o mesmo anjo deste capítulo 10, que aqui representa o Cristo, razão porque agora o livro aparece aberto. Mas por que desvendar a mensagem deste livro se ao serem abertos os selos, a sua mensagem já foi revelada? Essa é uma pergunta que pode fazer qualquer pessoa que pensar um pouquinho a respeito do assunto. Todavia, se observarmos bem, quando da abertura dos selos, não é revelada a mensagem que está no livro. Digamos que cada selo fosse um capítulo. Quando é aberto o primeiro selo, não se diz que a mensagem ali grafada é tal ou qual, mas sim o que acontece quando da abertura do selo. Pelo fato de sermos nós, os leitores do Apocalipse, julgamos que o que vem narrado a cada selo aberto seja a mensagem escrita naquele livro. Mas não. São acontecimentos paralelos. Percebam que não se diz no texto do Apocalipse que lá estava escrito tal ou qual mensagem. Por exemplo, quando o Cordeiro abre o primeiro selo, João ouve um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem! Aí surge aquele cavalo branco. O mesmo fato acontece quando da abertura do 2º, do 3º, do 4º, do 5º, do 6º, até do 7º selo, cuja narração indica o silêncio no céu por cerca de meia hora. Entenderam? É por isso que temos que ver aqui, neste capítulo 10, qual é a mensagem deste livrinho aberto na mão do anjo.
Curioso isso, né? Mas vamos continuar no próximo programa. Um fraternal abraço a todos. Obrigado, Paulo de Moraes. Estamos aprendendo muito, não é? Não é? O Juliano sempre comenta aqui do aprendizado que nós estamos tendo com a leitura do Apocalipse. Meu irmão Juliano, Margarida Oliveira. Juliano, eu não consigo pronunciar, meu irmão, o seu sobrenome. Perdão. Você um dia me explica como pronunciar certo, porque eu não quero nem arriscar aqui para não falar errado, tá? Mas, um forte abraço. E a todos vocês que escrevem aqui no programa Madrugada com Deus, um forte abraço. Que escreve e que nos acompanha. Tem muita gente que acompanha e não tem tempo para escrever, ou não, enfim, não quer. Que amanhã estaremos de volta. Um forte abraço desse amigo. Eu me considero amigo, pois não é por acaso que estamos juntos todas as manhãs, não é? Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você.